Ela criou os filhos gêmeos sozinha por 3 anos, até que o homem que a abandonou apareceu nos portões da escola e tudo mudou. Júlia havia acordado naquela manhã sentindo uma estranha paz, apesar do peso de tudo que carregava dentro de si, os medos, a incerteza e o leve bater de vida crescendo sob suas costelas. Era cedo, a luz do sol mal se esticava pelas cortinas finas do pequeno apartamento deles. Tiago havia feito café antes do amanhecer e a beijou na testa enquanto ela ainda estava meio adormecida, prometendo que voltaria logo. Ela acreditou nele. Não havia razão para não acreditar. Até que ela entrou na cozinha. Sobre a mesa havia um único envelope branco com o nome dela. Nada mais. O estômago dela afundou antes mesmo de abri-lo, como se o corpo entendesse antes que a mente pudesse processar. A caligrafia era inconfundivelmente dele. Ela sentou-se lentamente, os dedos tremendo enquanto desdobrava a nota. As palavras eram poucas, mas afiadas como vidro. Me desculpe, não estou pronto. Ir embora é a melhor coisa que posso fazer por todos nós. Por favor, não me procure. O resto do mundo tornou-se um eco abafado. Ela podia ouvir o tic-tac do relógio, o zumbido da geladeira, mas parecia que nada mais pertencia a ela. O coração dela batia tão alto que parecia preencher a sala. Ela olhou para o papel, relendo as palavras repetidamente, esperando que elas mudassem, que talvez ela tivesse entendido errado. Mas elas permaneceram as mesmas, brutais em sua simplicidade. Ela estava grávida de 3 meses dos filhos dele, e agora ela estava sozinha. As horas seguintes passaram em um torpor. Júlia não conseguia chorar, ainda não. Em vez disso, ela se moveu no piloto automático, guardando a nota na gaveta, lavando a xícara de café que ele havia usado pela última vez, ajeitando as almofadas no sofá. Tudo o que ele havia tocado ainda estava ali, e de alguma forma isso piorava. A presença dele estava em toda parte, e ainda assim ele havia partido. Simplesmente assim. Nenhuma discussão, nenhum aviso, apenas silêncio e um pedaço de papel. Enquanto o céu mudava de um dourado matinal para um cinza pálido, Júlia finalmente se permitiu desabar no canto do sofá. Ela abraçou a barriga crescente, a única parte dele que ele não havia levado. Estava ali, viva e real, lembrando-a de que sua luta não havia terminado. Se algo tinha apenas começado. A traição não era apenas abandono, era a percepção de que o amor, por mais profundo que parecesse, poderia ser dominado pelo medo. Tiago não havia apenas a deixado, ele havia deixado a vida que eles haviam criado juntos, dos pequenos batimentos cardíacos que ela já amava mais do que qualquer coisa no mundo. Ela sussurrou para eles então, sua voz baixa e trêmula: agora somos só nós, mas eu prometo, nunca vou deixar vocês. E embora seu mundo tivesse se estilhaçado em um instante, um novo tipo de força começou a se enraizar. Não o tipo nascido da raiva, mas de devoção feroz. Ela não sabia como conseguiria gerenciar as consultas médicas sozinha, ou pagar o aluguel no próximo mês, ou enfrentar o parto sem uma mão para segurar, mas ela conseguiria. Porque aquelas 2 vidas crescendo dentro dela mereciam tudo o que ela ainda tinha para dar. E assim, mesmo enquanto a dor se cravava em seu peito, Júlia se levantou do sofá, secou o rosto e começou a planejar o resto de sua vida sem ele. As semanas que se seguiram foram um borrão de sobrevivência. Júlia trabalhava em turnos longos em uma pequena lanchonete na beira da cidade, servindo café para caminhoneiros cansados e limpando a bagunça de clientes que mal notavam o peso crescente de sua barriga. Ela havia parado de esperar gentileza.
Todas as noites, quando voltava para casa, com os pés inchados e as costas doendo, ela largava a bolsa na porta, esquentava as sobras que encontrava e sentava no silêncio, as mãos repousando protetoramente na curva de seu estômago. Às vezes ela falava com seus filhos ainda não nascidos, contando-lhes sobre o mundo em que estavam prestes a entrar, sem adoçar, mas sem fazer parecer muito cruel também. Ela lhes falava sobre as estrelas, a chuva, o som da música vindo das janelas no verão. Ela não falava sobre Tiago, não mais. Com 7 meses de gravidez, o senhorio ameaçou despejá-la. Júlia havia atrasado o aluguel e as poucas economias que havia guardado para emergências estavam quase acabando. Ela engoliu o orgulho e arrumou um segundo emprego, limpando escritórios à noite. A exaustão era implacável, mas sua determinação ardia mais forte. Toda vez que pensava em desistir, ela imaginava 2 pares de pés minúsculos aprendendo a andar, 2 rostinhos sonolentos chamando-a de mamãe. E isso a mantinha em frente. Seus sonhos se tornaram menores, mais simples. Um lar seguro, roupas limpas para os bebês, comida suficiente para mantê-los saudáveis. O amor teria que ser a moeda para todo o resto. Ela deu à luz em um quarto de hospital público sob luzes brilhantes e estéreis. Não havia ninguém na sala de espera, ninguém segurando sua mão, nenhuma voz familiar dizendo a ela que ela conseguiria. Mas ela conseguiu. Através de gritos, suor e lágrimas, ela trouxe 2 lindos meninos ao mundo, Luan e Lucas, idênticos em todos os aspectos, com cabelos castanhos macios e olhos azuis penetrantes que faziam seu coração doer. Ela havia escolhido os nomes meses antes, discretamente, sem contar a ninguém, guardando-os como segredos entre ela e o universo. E, quando o segurou contra o peito pela primeira vez, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo, um tipo tranquilo de triunfo. Ela havia conseguido, sem ajuda, sem ele. Os primeiros meses de maternidade foram brutais. Ela dormia em incrementos quebrados, muitas vezes com um bebê nos braços e o outro em um canguru amarrado ao peito. Fraldas, mamadeiras, febres, cólicas, tudo vinha de uma vez. E Júlia enfrentou tudo com a resiliência de alguém que não tinha nada a perder e tudo a proteger. Às vezes, nas horas mais sombrias da noite, ela chorava silenciosamente em um pano de ombro, sobrecarregada e ansiando por descanso, mas nunca por pena. Sua força não vinha da confiança, vinha da necessidade. Vizinhos começaram a notar sua persistência silenciosa. Uma senhora mais velha do outro lado do corredor ocasionalmente trazia sopa ou cuidava dos meninos por 1 hora enquanto Júlia fazia suas tarefas. Uma caixa no supermercado começou a dar-lhe descontos quando podia. Esses pequenos atos não consertavam tudo, mas lembravam Júlia que nem todas as pessoas fugiam quando as coisas ficavam difíceis. Ainda assim, ela nunca lhes contou sobre Tiago. Para todos os outros, ela era apenas uma mãe solteira fazendo o seu melhor. Isso era o suficiente. Os meninos cresceram rapidamente. Suas personalidades começaram a aparecer em pequenas explosões. Luan era mais calmo, muitas vezes observando o mundo com um olhar sério, enquanto Lucas era selvagem desde o início, sempre chutando ou agarrando algo. Eles dividiam um berço, depois um colchão, muitas vezes adormecendo de mãos dadas. Júlia os observava da porta, a dor em seu peito profunda e complicada. Às vezes ela se perguntava o que Tiago pensaria se os visse. Se ele se reconheceria em suas risadas, em seu andar, em seus olhos. Mas na maioria das noites ela apenas os beijava de boa noite, apagava a luz e sussurrava promessas que não tinha ideia de como cumpriria. Júlia não tinha tempo para sentir falta do que estava perdido.
Suas mãos estavam sempre cheias de mamadeiras, de roupa suja, de 2 meninos que estavam lentamente se tornando seu mundo inteiro. Ela não tinha espaço para arrependimentos, apenas movimento, apenas para frente. E embora sua vida tivesse se tornado uma série de escolhas difíceis e noites sem dormir, ela nunca estivera tão certa de quem era. Ela era a mãe deles, e isso era o suficiente. 3 anos se passaram como uma tempestade de queima lenta. Alguns dias eram calmos, outros eram um caos de cereal derramado, febres, entregas na creche e lágrimas silenciosas no chuveiro. Mas Júlia continuava avançando com o tipo de determinação que não exigia aplausos. Ela havia parado de medir o tempo em semanas ou meses. Sua agenda estava cheia de consultas médicas rabiscadas, encontros com filhos de vizinhos para brincar e a ocasional entrevista de emprego que oferecia mais decepção do que esperança. Mas os meninos, Luan e Lucas, estavam prosperando. Eram brilhantes, afetuosos e infinitamente curiosos. Falavam em sua própria linguagem de gêmeos, entendiam o humor um do outro sem palavras e, muitas vezes, se recusavam a ser separados por um minuto sequer. Júlia sentava-se às vezes, exausta e sobrecarregada, observando-os construir fortes de almofadas ou correrem descalços pela sala, e sentia uma dor silenciosa, em partes iguais alegria e culpa. Alegria porque eles eram seu universo inteiro, e culpa porque no fundo ela sabia que eles mereciam mais do que ela podia oferecer. O apartamento ainda era pequeno e os móveis ainda eram de segunda mão, mas agora tinha calor. As paredes estavam cobertas de desenhos de giz de cera, trabalhos escolares e uma dúzia de impressões de mãos em tinta de um projeto de arte bagunçado de sábado que havia deixado manchas no chão. O quarto de Júlia dobrava como lavanderia, seu colchão estava no chão, e a maioria de suas roupas tinha manchas de golfada ou mangas desfiadas, mas ela não se importava mais com as aparências. Seu mundo era construído no amor e na garra, não no luxo. Num sábado à tarde, no início da primavera, ela levou os meninos ao parque. Havia se tornado o ritual de fim de semana deles. Júlia embalava sanduíches de pasta de amendoim e caixas de suco, e eles passavam horas perseguindo patos, alimentando pássaros ou deitados na grama apontando para as nuvens. Naquele dia, o parque estava lotado. Famílias se reuniam debaixo das árvores com cestas de piquenique. Crianças gritavam enquanto corriam pelas fontes, e um músico de rua tocava um jazz suave perto da fonte. Júlia sentou-se em um banco com um livro no colo, mal lendo, mantendo um olho nos gêmeos que estavam ocupados coletando gravetos e correndo um contra o outro em uma pequena colina. Foi então que aconteceu. Ela não o notou de primeira. Ele estava parado perto da fonte, observando os meninos com um olhar de reconhecimento atônito. Quando Júlia finalmente virou a cabeça e o viu, o ar pareceu sair de seus pulmões. Tiago. Ele parecia mais velho, mas não de uma forma desgastada. Seu rosto estava mais definido, sua expressão mais fundamentada. Seu cabelo castanho estava ligeiramente mais comprido, penteado para trás com esmero, e seus olhos azuis pálidos, aqueles olhos que costumavam olhar através dela e para dentro dela, estavam fixos agora, arregalados de descrença. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Ele deu um passo hesitante para a frente. Ela se levantou lentamente, instintivamente parando na frente de seus filhos, seu corpo tenso com energia protetora. Júlia, ele disse, sua voz rouca, quase como se não acreditasse que ela era real. Ela não conseguia falar. O mundo ao redor dela desbotou em ruído de fundo. Luan e Lucas correram atrás dela de mãos dadas, rindo de algo. No momento em que Tiago os viu,
Realmente os viu. Seus joelhos cederam ligeiramente. A semelhança era inegável. Cabelo castanho, a exata tonalidade dele. Aqueles mesmos olhos azuis penetrantes. Atingiu-o como uma onda. Ela não precisou dizer uma palavra. Pela primeira vez em 3 anos, Júlia sentiu seu passado colidir com seu presente. Ela viu todas as noites que chorou até dormir, cada fralda trocada sozinha, cada medo e vitória que ela carregara sem ele. E agora ele estava aqui, parado no meio de um parque como um fantasma que havia encontrado seu caminho de volta tarde demais. Ele se agachou lentamente, os olhos cheios de lágrimas enquanto olhava para os meninos. "São eles?" Ele sussurrou, a voz embargada. Júlia assentiu rigidamente, a garganta apertada. Luan olhou para ela, depois para Tiago. "Quem é esse, mamãe?" Lucas perguntou, a curiosidade brilhando em sua voz. Ela engoliu em seco sem saber como responder. "É alguém que eu conhecia", ela disse cuidadosamente. Tiago se levantou, parecendo devastado, mas não defensivo. "Eu não sabia", ele disse. "Eu juro, Júlia, eu não sabia que você os tinha." Ela deu uma risada curta, amarga, mas calma. "Você nem perguntou, você simplesmente foi embora." O silêncio pairou entre eles, pesado com coisas que não podiam ser desfeitas. Mas não houve gritos, nenhuma cena dramática. Apenas a verdade crua de uma mulher que havia sobrevivido e um homem que finalmente percebeu o que havia abandonado. "Não estou aqui para dar desculpas", ele disse. Eu os vi e não pude ir embora." Júlia olhou para seus filhos, que ainda olhavam para aquele estranho com olhos idênticos. Algo dentro dela suavizou ligeiramente. Não perdão, ainda não, mas curiosidade. Uma porta que ela pensou ter sido selada se abriu o suficiente para o ar passar. "Então não vá embora", ela disse. "Mas não pense por um segundo que isso será fácil." Tiago assentiu e pela primeira vez desde aquela manhã, 3 anos atrás, Júlia sentiu o poder voltar para suas mãos. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas ela não estava mais com medo. Tiago não desapareceu desta vez. No dia seguinte, Júlia o encontrou esperando do outro lado da rua da creche, parado desajeitadamente perto do ponto de ônibus, claramente inseguro se tinha o direito de sequer falar com ela. Ela não o reconheceu de primeira, concentrando-se em levar os gêmeos para dentro, certificando-se de que suas mochilas estivessem fechadas, seus sapatos amarrados e suas lancheiras guardadas com segurança. Mas ela sabia que ele estava observando, e parte dela queria que ele estivesse. Assim que os meninos correram para dentro e a porta se fechou atrás deles, ela caminhou direto para ele. Ele não falou imediatamente. Ele simplesmente olhou para ela como alguém memorizando cada detalhe, talvez para compensar 3 anos de esquecimento. Ela parou a alguns metros de distância, braços cruzados firmemente sobre o peito. "Você não pode simplesmente aparecer e fingir que isso não aconteceu", ela disse. Ele assentiu, engolindo em seco. "Eu sei, não quero fingir, quero enfrentar isso." Eles sentaram-se em uma pequena cafeteria na esquina, a mesma que ela havia ido 100 vezes durante a gravidez, muitas vezes sentando-se perto da janela e se perguntando se ele algum dia entraria pela porta novamente. Agora ele tinha entrado, mas nada disso era reconfortante. Parecia reabrir uma ferida que mal havia cicatrizado. Ele contou a ela tudo, ou pelo menos o que ele afirmava ser tudo. Que na noite em que ele partiu, ele teve um ataque de pânico tão intenso que pensou que estava morrendo. Que ele havia reservado um voo para o Panamá na manhã seguinte e ficado lá por quase 1 ano, escondendo-se em negócios e salas de reuniões,
tentando apagar a imagem do rosto dela, quando ele saiu, que ele pensou em voltar 100 vezes, mas sempre se convencia de que não merecia, que só recentemente ele havia começado a tentar consertar o que havia arruinado, não apenas com ela, mas consigo mesmo. Júlia ouviu, não porque queria confortá-lo, mas porque precisava entender como alguém poderia amar você um dia e abandoná-lo no outro. Ela estudou o rosto dele enquanto ele falava. As linhas ao redor dos olhos mais profundas agora, uma cicatriz no queixo que ela não se lembrava. Ela não sabia se ele estava dizendo a verdade, mas ele não parecia o mesmo homem, não polido, não intocável, apenas quebrado de uma forma que ela reconhecia. E isso a assustava mais do que se ele tivesse voltado cheio de arrogância e dinheiro. E ele perguntou se poderia encontrar os meninos novamente, desta vez de forma adequada. Ela hesitou. Cada parte de seu instinto materno gritava para protegê-los. Mas ela também se lembrava de como eles o haviam olhado no parque, como facilmente o haviam aceitado como algo familiar. Ela finalmente disse sim, com limites estritos, supervisionado, sem presentes, sem mentiras. Ele concordou instantaneamente, como se tivesse se preparado para o pior. A primeira visita foi estranha. Eles se encontraram em um museu infantil local, onde os meninos podiam correr e explorar enquanto Júlia sentava perto como um falcão. Tiago era gentil, hesitante, fazendo perguntas sobre o que eles gostavam, o que os assustava, quem eram seus super-heróis favoritos. Luan era reservado, agarrando-se ao lado de Júlia a princípio, enquanto Lucas mergulhava na conversa sem medo. Tiago ajoelhou-se ao lado deles durante uma exibição espacial e ouviu enquanto Lucas explicava como ele queria ser um astronauta, não apenas por causa das estrelas, mas porque os astronautas nunca abandonam sua equipe. Esse comentário simples e inocente atingiu Tiago visivelmente. Ele não chorou, mas Júlia podia ver aquela fresta de culpa, aquela percepção. Ele não tentou se defender ou prometer o mundo. Ele apenas assentiu e disse: "Esse é um bom sonho. Espero que você consiga." Nas semanas seguintes, eles se encontraram mais algumas vezes. O zoológico, uma feira de ciências, até mesmo uma noite tranquila no apartamento de Júlia, onde eles assaram biscoitos e derramaram metade da farinha no chão. Tiago não agiu como um herói. Ele agiu como um homem tentando recuperar algo que sabia que talvez nunca recebesse por completo. E isso importava. Uma noite, depois que os meninos foram para a cama, Júlia e Tiago estavam na cozinha arrumando. Ela lhe entregou uma toalha sem dizer muito. O silêncio entre eles não era mais hostil, mas ainda carregava peso. "Você é bom com eles", ela disse finalmente sem olhá-lo. Ele limpou as mãos e encostou-se no balcão. "Ah, eles são incríveis. Você fez tudo isso. Não posso levar o crédito por nada." "Você está certo", ela disse virando-se para encará-lo. "Você não pode." Ele assentiu novamente, sem discutir, sem se defender. Isso, por si só, era novo. Então veio a pergunta que ela não esperava fazer, mas que vinha se formando por semanas. Por que agora? Por que não 2 anos atrás? Por que não quando eu dei à luz? A resposta dele não foi ensaiada. Porque eu ainda era um covarde. E porque eu pensei que eles estariam melhor sem conhecer um homem como eu. Mas então eu os vi. Eu te vi e me ocorreu que talvez o melhor para eles não seja apenas uma vida perfeita, é a verdade, mesmo que seja bagunçado, mesmo que seja eu tentando, falhando e tentando novamente. Júlia não o perdoou naquela noite. Ela não o deixou ficar, mas algo mudou. Ela acreditou que ele falava sério.
Ela ainda não sabia se ele merecia um lugar em suas vidas, mas pela primeira vez em anos ela parou de vê-lo como um fantasma do que ela havia perdido e começou a vê-lo como um homem tentando conquistar um lugar na família que ele abandonou. Se ele realmente pertenceria ou não, ainda era incerto. Mas ela sabia o seguinte: ela nunca o deixaria machucar seus filhos, e ela nunca permitiria que se quebrasse novamente. Tiago havia retornado a um mundo que havia aprendido a viver sem ele. Se ele quisesse ficar, teria que aprender a viver nele também, nos termos dela, não nos dele. Com o passar dos meses, Tiago se tornou uma presença tranquila, mas constante, na vida de Luan e Lucas. Ele nunca tentou se forçar em suas rotinas, nunca insistiu em ser chamado de pai e nunca agiu como se algo lhe fosse devido. Em vez disso, ele pedia permissão a Júlia a cada passo, se poderia levá-los para tomar sorvete, comparecer a um evento escolar ou ir ao parque aos sábados. Ela nunca lhe dava um sim fácil. Confiança não era algo que ela podia se dar ao luxo de dar cegamente anymore. Mas os meninos, lenta e cautelosamente, começaram a abrir seus corações para ele. Lucas foi o primeiro. Sua curiosidade sempre fora mais forte que seu medo, e em poucas semanas ele estava falando sobre seus sonhos, fazendo perguntas a Tiago sobre seu trabalho e desenhando fotos de nossa família, que incluíam um boneco alto com cabelo castanho e pontos azuis para os olhos. Luan era mais difícil. Ele ficava quieto durante as visitas, segurando a mão de Júlia com força, observando Tiago com um olhar que dizia que ele se lembrava mais do que uma criança de sua idade deveria. Mas até ele começou a suavizar depois que Tiago apareceu no dia da biblioteca da escola vestido com uma camiseta de super-herói amassada, fingindo não se envergonhar enquanto se sentava no pequeno tapete lendo livros ilustrados em voz alta para uma sala cheia de alunos da segunda série. Naquele dia, Luan soltou a mão de Júlia e sentou-se ao lado dele. Ele não disse uma palavra, mas Júlia notou a maneira como seu pequeno corpo se inclinou para o lado de Tiago no final da história. Júlia mesma permaneceu uma fortaleza. Ela era educada, composta e cuidadosa. Ela ouvia quando Tiago falava. Ela o agradecia quando ele ajudava. Mas ela nunca lhe deu mais do que o momento exigia. À noite, quando os meninos dormiam, ela ficava acordada em sua cama estreita e repassava velhas memórias como filmes distantes. Tiago beijando seu pescoço pela manhã, a maneira como ele costumava rir quando tropeçava em seus próprios sapatos, as promessas sussurradas no escuro que agora pareciam mentiras, mas o que mais a assombrava não era a traição, era a dor do que poderia ter sido se ele não tivesse fugido. Uma noite, no final do outono, enquanto as folhas ficavam douradas e o ar ficava mais fresco, Júlia convidou Tiago para a festa de aniversário dos meninos. Era pequena, apenas alguns amigos da escola e vizinhos, mas ela sabia que significaria algo para os gêmeos. Tiago chegou com um presente que não era chamativo ou caro, apenas um álbum de fotos feito à mão, as primeiras páginas preenchidas com fotos recentes que ele havia tirado dos meninos no parque, no zoológico, até mesmo no dia da biblioteca. O resto das páginas estavam em branco, esperando para serem preenchidas. Júlia não disse nada quando ele a entregou, mas ela traçou os dedos ao longo da capa mais tarde naquela noite e sentiu uma rachadura se formar na parede que ela havia construído tão cuidadosamente. Mais tarde naquela semana, Lucas ficou doente. Uma febre alta, ataques de tosse e noites sem dormir. Júlia ficou acordada com ele enquanto Tiago cuidava de Luan, cozinhando refeições, lavando pratos
e lendo para ele para que ele não se sentisse excluído. Pela primeira vez desde o retorno de Tiago, Júlia se viu não apenas tolerando a presença dele, mas dependendo dela. Uma noite, ela adormeceu no sofá, completamente exausta. Quando acordou na luz da manhã, encontrou um cobertor jogado sobre ela, uma xícara de chá quente na mesa de centro e um bilhete que simplesmente dizia: "Eu cuido deles, descanse." Algo mudou nela depois disto. Ela não disse em voz alta, mas sua postura em relação a ele mudou. Ela parou de procurar a saída em cada conversa, parou de olhar o relógio toda vez que ele chegava, parou de prender a respiração quando os meninos falavam dele, como se ele sempre estivesse lá. Ela até riu uma vez, realmente riu, quando ele tentou montar uma prateleira de brinquedos sem instruções e acabou preso sob uma pilha de parafusos e painéis de madeira irregulares. Tiago congelou quando ouviu o som, seus olhos procurando os dela para saber o que significava. Mas Júlia se virou rapidamente. Não era perdão. Ainda não. Mas era o começo de algo mais. Num domingo de manhã, enquanto todos estavam sentados ao redor da mesa da cozinha comendo panquecas que Luan havia ajudado a virar, Tiago olhou para cima e perguntou se poderia levar os meninos para um passeio de um dia à costa. Júlia hesitou, seu garfo pairando, insegura se estava pronta. Ele não a pressionou. Ele simplesmente disse: "Você também pode vir, ou não. O que achar certo. Eu só quero dar algo de bom a eles." Ela olhou para os meninos, Lucas com cauda no rosto, Luan construindo uma torre de panquecas, e algo dentro dela se descontraiu. Ela assentiu lentamente. "Ok", ela disse, "mas sem besteiras, sem histórias assustadoras, e você me manda mensagem a cada hora." Tiago sorriu, e pela primeira vez desde a colisão deles no parque, havia algo entre eles que lembrava a paz. Aquele dia na costa foi cheio de vento, risadas e areia em todos os sapatos. Os meninos corriam pela praia coletando conchas, Tiago os carregava nos ombros através da arrebentação, e Júlia se viu observando da beira com algo que não sentia há anos, um lampejo de esperança. Não no sentido romântico, ainda não, mas na maneira que a fazia pensar que talvez as coisas quebradas não ficassem quebradas para sempre. Talvez, às vezes, elas simplesmente voltassem a se unir em pedaços que você não esperava, de maneiras que pareciam diferentes, mas ainda funcionavam. Tiago não era o mesmo homem que costumava ser, e Júlia não era a mesma mulher que ele havia deixado para trás. Mas ali estavam eles, juntos novamente, não por causa de um final perfeito, mas porque haviam escolhido não desistir, não dos meninos, não de si mesmos, e talvez, apenas talvez, um do outro. O inverno chegou lentamente, envolvendo a cidade em escuridão precoce e noites tranquilas, e com ele veio um ritmo não dito entre Júlia e Tiago que nenhum dos dois ousava definir. Ele se tornou uma presença constante em suas vidas, nem sempre visível, mas sempre presente, sempre oferecendo ajuda, sem exigir proximidade. E lentamente, Júlia se viu o deixando entrar mais do que jamais havia planejado. Ele começou a buscar os meninos na escola 2 vezes por semana, trazendo lanches que havia aprendido a preparar, coisas simples como maçãs fatiadas e biscoitos de pasta de amendoim. E quando os gêmeos chegavam em casa, eles contavam a ela cada pequeno detalhe, como Tiago os ajudara a terminar um quebra-cabeça na biblioteca da escola, como ele os ensinara um truque com um avião de papel, como ele nunca verificava o telefone enquanto conversavam. Júlia ouvia, assentindo, às vezes sorrindo, às vezes em silêncio, mas sempre se perguntando quando essa nova calma se quebraria. E então ela se quebrou.
não por causa de algo que ele fez de errado, mas por causa de tudo o que ele havia falhado em fazer. Começou com uma carta, um envelope brilhante na caixa de correio com o nome completo de Tiago em relevo dourado. Ela o abriu na cozinha, já esperando problemas, e não estava errada. Era um convite para um gala de caridade endereçado a ele e a uma senhorita Julia Frois, com uma nota rabiscada no rodapé em caligrafia familiar, a da mãe dele, Julia Frois. O nome dela, escrito tão casualmente por uma mulher que uma vez lhe dissera que ela não era boa o suficiente, que não a havia procurado uma vez durante a gravidez ou depois que os meninos nasceram, que a havia deixado desaparecer de suas vidas como se ela fosse um erro. Ela sentiu a velha raiva ressurgir, fria e afiada. Quando Tiago chegou naquela noite, ela lhe entregou o envelope sem uma palavra. Ele o leu rapidamente e olhou para cima, já na defensiva. "Eu não sabia que ela enviou isso", ele disse. "Eu juro, eu não falo com ela desde..." Júlia ergueu a mão, interrompendo-o. "Não importa. Eu não vou." Ele não argumentou, mas a tensão estava lá, pairando entre eles como uma névoa densa. Durante o jantar, os meninos tagarelaram sobre um show de férias escolar para o qual estavam ensaiando, e Tiago ouviu atentamente, rindo nas partes certas, fazendo perguntas sobre suas fantasias, mas Júlia podia ver que a mente dele estava em outro lugar. A dela também. Mais tarde, depois que os gêmeos dormiram, ela ficou na pia lavando a louça enquanto ele a secava, o silêncio entre eles mais pesado do que o normal. "Eu não contei a ela sobre você", ele finalmente disse. "Não porque tenho vergonha, mas porque não sabia como explicar o que fiz a você. Ainda não sei." Júlia não respondeu. Ela queria gritar, dizer que ele deveria ter feito melhor, mais cedo, mais alto. Mas em vez disso, ela disse: "Você não precisa explicar isso a ela. Você tem que explicar a eles. Um dia eles perguntarão por que você não estava lá. E é melhor você ter algo melhor do que eu estava com medo." A semana seguinte trouxe mais do que o tempo frio, trouxe uma emergência. Lucas caiu durante o recreio fraturando o pulso e Júlia correu para o hospital sozinha, o pânico fazendo suas mãos tremerem enquanto ela preenchia formulários e tentava manter seu filho calmo. Mas Tiago chegou 20 minutos depois, ainda de terno, gravata desamarrada, o rosto pálido. Ele não pediu permissão. Ele simplesmente entrou, pegou a outra mão de Lucas e ficou. Ele contava piadas baixinho para distraí-lo durante o raio-x, ajudou Júlia a conversar com o médico e comprou todos os sabores de suco da máquina de venda automática quando Lucas não conseguia decidir. Naquela noite, quando Júlia finalmente chegou em casa com seu filho sonolento e enfaixado, ela encontrou uma mensagem em seu telefone de Tiago. "Estou orgulhoso de como ele foi forte. Você fez isso e eu continuarei aparecendo até que ele veja que eu também posso ser forte." Ela não respondeu, mas salvou a mensagem. Algo dentro dela havia começado a mudar novamente. Não por romance, não por nostalgia, mas por respeito ao homem que ele estava lentamente se tornando. Ela ainda se lembrava da dor. Ela ainda acordava às vezes de sonhos daquele dia em que ele partiu, do silêncio que ele deixou em seu lugar, da primeira vez que ela segurou os 2 bebês nos braços e se perguntou como ela conseguiria. Mas agora, quando ela olhava para Tiago, sentado no chão construindo castelos de Lego com os meninos, ou ajudando-os a fechar seus casacos, ou carregando-os para a cama, quando adormeciam no sofá, ela via mais do que um homem tentando fazer as pazes. Ela via um pai aprendendo, lenta e sem atalhos, a ser o que eles precisavam.
Uma noite depois que os meninos adormeceram assistindo a um filme, Júlia ficou no corredor e observou enquanto Tiago gentilmente pegava um gêmeo em cada braço e os levava para a cama sem acordá-los. Ele os cobriu cuidadosamente, beijou suas testas e ficou parado por um momento, apenas observando. Quando ele se virou e a viu, ele não se assustou. Ele apenas sussurrou: "Eu sei que não posso voltar e consertar isso, mas estou aqui agora e não vou embora novamente." Júlia não respondeu. Ela não precisava. O olhar em seu rosto dizia tudo. Ela ainda não estava pronta para perdoá-lo. Mas pela primeira vez, ela acreditou que ele falava sério quando disse que ia ficar. E por enquanto, isso era o suficiente. A primavera chegou com a gentileza de um pedido de desculpas há muito esperado. A neve derreteu lentamente, dando lugar a manchas de grama verde, árvores brotando e o som das risadas das crianças retornando às ruas. Com isso veio a mudança, não dramática ou repentina, mas do tipo que se instala silenciosamente e só se revela quando você percebe que algo parece mais leve. Júlia se viu sorrindo com mais frequência, não porque tudo estava perfeito, mas porque o peso que ela havia carregado sozinha por tanto tempo estava finalmente sendo compartilhado. Tiago continuou a aparecer, não apenas em grandes gestos, mas nos momentos tranquilos, os que realmente importavam. Ele começou a se voluntariar na escola dos meninos uma vez por semana, ajudando com projetos de ciências e grupos de leitura, e embora Júlia nunca o pedisse, ele sempre lhe enviava fotos e atualizações, às vezes apenas uma foto de Luan concentrado em seu trabalho, ou Lucas orgulhosamente segurando um desenho da família deles, que agora incluía Tiago, sem explicação. Foram os meninos que decidiram essa parte, e ela não discutiu com eles. Havia um novo ritmo agora, um que incluía Tiago em suas manhãs e noites, na correria do café da manhã e na calma das histórias de ninar. Júlia havia lutado tanto para não depender de ninguém que parecia quase antinatural se permitir depender dele, mesmo que um pouco. Mas havia dias em que ela esquecia de pegar leite ou chegava tarde em casa e ele já estava lá, fazendo o jantar ou ajudando com a lição de casa, nunca apontando, nunca a fazendo se sentir menos por não fazer tudo sozinha. Ela começou a ver a diferença entre alguém que oferecia apoio por culpa e alguém que o oferecia por amor. E Tiago, apesar de todas as suas falhas e arrependimentos, estava escolhendo o último. Ainda assim, o relacionamento deles permaneceu indefinido. Não houve confissões, nem promessas, nem declarações sussurradas tarde da noite. Júlia não se permitiria ir tão longe, ainda não, mas havia olhares que duravam demais, momentos em que suas mãos se roçavam e nenhum dos dois se afastava, conversas que se transformavam em silêncio não porque faltassem palavras, mas porque as palavras estavam esperando para serem merecidas. Um domingo, depois de um longo dia no parque, Júlia se viu sentada nos degraus da varanda ao lado dele, enquanto os meninos brincavam com giz na calçada. O sol estava se pondo, lançando um dourado sobre as árvores, e por um momento pareceu uma memória que ainda não havia acontecido. Tiago se virou para ela, sua voz suave, como se tivesse medo de quebrar o encanto. Você já pensou que poderíamos tentar de novo? Não agora. Apenas um dia? Júlia não olhou para ele imediatamente. Ela observou a risada de seu filho na entrada da garagem, desenhando foguetes e corações e bonecos de palito que pareciam suspeitosamente com os quatro. Ela respirou, firme e lenta. Acho que já estamos. Apenas de uma maneira diferente. Ela não disse isso para lhe dar esperança, e ele não a interpretou dessa forma. Ele assentiu
entendendo que o que eles estavam construindo não era uma segunda chance em uma história de amor. Era o primeiro rascunho de um novo tipo de família, construída não no idealismo, mas no esforço, em conversas difíceis e atos diários de confiança. Naquela semana, Lucas trouxe para casa um desenho da escola que mostrava uma casa, 4 figuras sorridentes e um filho com um coração gigante em torno dela. Quando Júlia perguntou o que era, ele disse: "É a nossa casa e esse é o papai." Ele apontou para a figura mais alta. Então ele acrescentou, quase como se fosse óbvio: "Ele voltou, então agora não precisamos mais desenhá-lo longe." Isso quebrou algo dentro dela, algo que ela não havia percebido, que ainda estava segurando com força. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, ela sentou-se na beira da cama, segurando o desenho no colo, olhando para ele como se fosse uma mensagem que ela esperara anos para receber. Ela percebeu que não estava mais com medo, não de ser ferida, não de repetir o passado. Ela estava com medo de perder o futuro por se agarrar demais ao que já havia acontecido. Então ela ligou para Tiago, perguntou se ele poderia vir no dia seguinte, não por algo urgente, apenas porque sim. Quando ele apareceu, nervoso como sempre, ela lhe entregou o desenho sem uma palavra. Ele olhou para ele, piscou algumas vezes, depois olhou para ela, os olhos brilhando com algo mais profundo que gratidão. "Eles me veem", ele disse suavemente. "Eles confiam em mim?" Júlia assentiu. "Eles confiam. E talvez eu esteja começando a confiar também." Não foi uma declaração de amor. Não foi uma reunião envolta em fogos de artifício. Mas foi a primeira vez que ela o deixou sentar ao lado dela no sofá enquanto os meninos dormiam, a primeira vez que seus ombros se tocaram sem que ela se afastasse, a primeira vez que o silêncio entre eles pareceu paz em vez de distância. Eles ficaram ali por um longo tempo, sem dizer nada, mas entendendo tudo. Naquele silêncio, Júlia percebeu que a cura não vinha com uma linha de chegada. Ela vinha na forma de pequenas escolhas repetidas todos os dias, a escolha de ficar, de aparecer, de perdoar sem esquecer e de acreditar que algumas coisas, mesmo depois de quebradas, poderiam ser reconstruídas mais fortes do que antes. O verão voltou como um milagre silencioso, suave e dourado, e com ele veio uma sensação de tranquilidade que Júlia não sentia há anos. Quase 12 meses haviam se passado desde que Tiago reapareceu em suas vidas, um homem cheio de desculpas e incertezas, mas agora ele não era mais um visitante à margem de seu mundo. Ele havia se tornado parte dele, lenta e deliberadamente, sem forçar sua entrada. As vidas deles haviam se entrelaçado nas menores e mais significativas maneiras. Listas de compras compartilhadas presas na geladeira, risadas sobre panquecas queimadas nas manhãs de domingo, trabalho em equipe silencioso enquanto eles organizavam os gêmeos para as rotinas de dormir e as chuteiras de futebol. Ainda havia dias de dúvida, momentos em que Júlia se pegava esperando que ele desaparecesse novamente, mas esses momentos se tornaram mais espaçados à medida que Tiago continuava a ficar, sempre com consistência tranquila e uma humildade que nunca exigia elogios. Os meninos também haviam mudado. Eles não se referiam mais a Tiago com hesitação ou incerteza. Agora, ele era simplesmente pai. Uma palavra que antes parecia estranha e agora saía de suas línguas como se sempre tivesse pertencido ali. Júlia observou isso acontecer gradualmente, a maneira como eles começaram a correr para ele primeiro, quando joelhos ralados precisavam de cuidados, a maneira como perguntavam se ele poderia ir à noite de pais e professores, ou às festas do pijama, ou aos passeios escolares. Ela o observou crescer naquele papel, não perfeitamente,
não sem tropeços desajeitados, mas com uma sinceridade que fazia seu coração doer. Ele nunca tentou substituir os anos que havia perdido, nunca fingiu que não haviam acontecido. Em vez disso, ele se concentrou nos momentos em que podia estar presente e se certificou de não desperdiçar um único. Quanto a Júlia, sua cura nunca foi barulhenta. Foi um degelo lento, um desmantelamento da armadura que ela havia usado por tanto tempo que quase se fundira à sua pele. Mas agora, enquanto o sol de verão aquecia as paredes da pequena casa, que eles compartilhavam em tempo parcial, ela começou a se permitir o luxo de imaginar um futuro novamente, um não definido pela sobrevivência, mas pela alegria, pela escolha. Ela não havia esquecido o que ele fez, nunca esqueceria, mas a dor não a controlava mais. Havia se tornado outra coisa, algo com o qual ela havia aprendido a viver, algo que a tornava mais forte em vez de menor. Uma tarde, enquanto se preparavam para a celebração de fim de ano escolar dos meninos, Júlia estava na cozinha observando Tiago se esforçar para amarrar 2 gravatas borboleta idênticas, sua língua ligeiramente para fora em concentração, enquanto Luan ria e Lucas tentava ficar quieto. A cena era tão absurdamente comum, tão profundamente doméstica, que Júlia teve que desviar o olhar por um momento, sobrecarregada pela verdade silenciosa do quão longe eles haviam chegado. Mais tarde, naquela noite, depois da festa, depois que as crianças adormeceram, com dedos pegajosos e bochechas sujas de glacê, Tiago se juntou a ela na varanda dos fundos, onde ela estava sentada com um copo de limonada, o ar cheio do zumbido dos grilos e risadas distantes das casas vizinhas. Ele sentou-se ao lado dela sem falar e por um longo tempo eles apenas ouviram a noite. Finalmente, ele enfiou a mão no bolso do casaco e entregou a ela algo, uma pequena nota dobrada, antiga e amarelada nas bordas. Júlia a reconheceu imediatamente. Era a carta que ele havia deixado para trás todos aqueles anos atrás. A que ele havia escrito quando saiu de sua vida. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ela a desdobrava, o peso daquela memória pressionando seu peito. Ela a leu lentamente, as palavras tão dolorosas agora quanto haviam sido então, mas de alguma forma menos afiadas. Quando ela terminou, ela olhou para ele. Ele não disse nada, apenas a observou com a mesma expressão que sempre usava quando não tinha certeza se merecia estar na sala. Eu nunca mais quis ler isso, ela disse baixinho. Pensei que se o fizesse, começaria a te odiar de novo. Tiago olhou para suas mãos. Eu me odiei o suficiente por nós dois, mas eu queria que você a tivesse de novo, não para me perdoar, mas porque preciso que você saiba que nunca parei de me arrepender. Ela dobrou a nota lentamente e a colocou na mesa ao lado dela. Eu acredito em você, ela disse, mas eu também preciso que você entenda algo. Arrependimento não reconstrói uma vida. Aparecer, sim. Ficar, sim. Todos os dias. Ele assentiu e o silêncio que se seguiu não era pesado. Estava cheio de tudo o que eles não haviam dito, tudo o que eles não precisavam mais dizer em voz alta. Semanas se passaram e então, um dia, Júlia se viu olhando para um formulário de renovação de aluguel de seu apartamento, os dedos pairando sobre a linha da assinatura. Os meninos estavam na casa de Tiago para o fim de semana, um arranjo normal que não parecia mais estranho, e a casa estava muito silenciosa. Ela andou por ela lentamente, observando as marcas de giz de cera na parede que ela nunca havia esfregado, o amassado no chão onde Lucas havia derrubado seu primeiro vulcão da feira de ciências, a coleção de sapatos perto da porta que agora eram pequenos demais, mas nunca foram jogados fora. E ela percebeu que estava cansada, não da casa,
mas da vida dividida que eles vinham gerenciando. Ela sentia falta deles quando eles se iam. Ela sentia falta dele também. Assustava aquela percepção, mas não a parou. Naquela noite, ela ligou para Tiago e pediu para ele vir. Ele veio quase instantaneamente, ainda com suas roupas de trabalho e parecendo tão nervoso quanto no dia em que se encontraram do lado de fora da escola. Ela lhe entregou a renovação do aluguel e esperou. Os olhos dele percorreram o papel lentamente, depois voltaram para ela. O que isso significa? Ele perguntou. Júlia o encarou. Significa que talvez tenhamos parado de fingir que isso não está funcionando. Significa que talvez você não deveria apenas visitar seus filhos nos fins de semana. Ele piscou atordoado, ainda não sorrindo. Você tem certeza? Ela se aproximou. Não, mas acho que estou pronta para tentar. E assim, a parede que os havia dividido por tanto tempo finalmente caiu, não com fogos de artifício, não com declarações arrebatadoras, mas com duas pessoas escolhendo recomeçar no lugar onde tudo havia se quebrado. Tiago não a beijou naquela noite. Ele não precisava. Os meninos acordaram na manhã seguinte e o encontraram na cozinha fazendo waffles e Júlia servindo suco de laranja ao lado dele, sua mão roçando a dele enquanto ela passava os pratos. Não era perfeito, mas era real. Era deles e era o suficiente.